Como vai, gente santa de Deus? Estamos aqui pela cidade de Restinga Seca, caminhando um pouco. Cada dia que eu tenho tempo eu estou saindo aqui para fazer um vídeo para vocês, né? Aqui pela cidade. Estamos aqui numa conferência de missões. Está sendo um tempo muito abençoado aqui nessa cidade, né? Quero agradecer aí mais uma vez o pastor Paulo, que tem acompanhado já o nosso trabalho há muitos anos, né? Acho que mais de 10 anos o pastor Paulo acompanha o nosso trabalho. Agradeço também a igreja local também, né? Tem sido aí presente aí com a gente, né? No projeto, orando, intercedendo, participando. Isso é bastante importante. Que Deus possa abençoar a cada irmão, né? E algo interessante que tem aqui nessa região é um quilombola. Aqui existe a 10 quilômetros aqui. Nós passamos lá, infelizmente eu não pude filmar, né? Eu passei com o pastor, nós fomos para uma região aqui perto e eu não pude filmar, foi muito rápido. Mas aqui tem um quilombola de São Miguel eu acho que é São Miguel dos Pretos o nome desse quilombola, né? Aliás, quilombo, né? Quilombola é a pessoa que mora no quilombo, né? Mas o quilombo, amado, é praticamente um refúgio. Começou, né, assim, né? O refúgio de pessoas que viviam na escravidão. Vieram aqui para essa região aqui mais ou menos em 1700 e alguma coisa, tá? E na época eu estava vendo a expansão para esse lado de cá, né, para o sul do Brasil. Isso falando do sul, porque quilombos tem do Brasil inteiro, né? Na Bahia tem bastante. Acho que o maior quilombo é o de Palmares, está lá na Bahia, né? E eles fugiam, lutavam pela sua liberdade e se reuniam nesses quilombos. Aí formavam ali um exército e lutavam pela sua liberdade, né? Não queriam ser escravos, etc. E já tinha toda uma política, né, para a libertação, né, dos negros. Então, esses quilombos, eles praticamente foram formados nesse sentido, né? Hoje, a maioria deles estão ali, né, por questão cultural, se junta. Você sabe que a questão cultural é racial, né? Tem gente que fala que não tem raça, né? Tudo bem, tem aí são as discussões aí que a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas por questões de cor, de pele, por questões culturais e o diferenciamento, a diferenciação cultural daqui dessa região. Por exemplo, essa cidade aqui ela é formada por italianos, alemães e portugueses. Então essas três culturas, elas têm, a gente chama isso de aproximação cultural, né? Tanto o alemão, por mais que o alemão é diferente do italiano, que é diferente do português, e um é diferente do outro, mas de certo modo existe o que a gente chama de aproximação cultural. É igual mais ou menos o Quechua com a Aymara. São povos diferentes, falam línguas diferentes, mas existe o que a gente chama de aproximação cultural. Mas do alemão, italiano e português, para o negro, tá? A cultura afro é totalmente diferente. Existe um distanciamento cultural, né? É distante. Nisso existe uma tendência dessas pessoas, com o passar do tempo, de se juntarem e de manter num determinado lugar aquela cultura deles, tá? Então, só que no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos passando bem em frente à igreja. Aqui a igreja. A igreja Assembleia de Deus, tá? Ontem à noite a gente esteve aqui pregando. Hoje à noite a gente vai pregar de novo aqui, falar de missões. Acho que virando ali tem um irmão que mora ali, né? Uma benção aqui o trabalho. Hoje é domingo, dá uma olhada, não tem ninguém no meio da rua. Então, só que no estado do Rio Grande do Sul, tô trocando Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, são 134 quilombos. Eu tava fazendo uma pesquisa em relação a isso aí. São 134 quilombos. E eu quero que você entenda que os quilombos dentro do Brasil, essas comunidades, está
pertence aos povos menos alcançados no Brasil. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso? Como igreja, existe sobre você, como igreja de Cristo, a responsabilidade de alcançar esses povos. Quando Jesus, ele fala, nos dá a grande comissão, essa grande comissão ela tem vários sentidos. Marcos 16 diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, esse aqui é o trabalho nosso, de pregar o evangelho. Se você está de boca calado, fala do evangelho para ninguém, você está pecando contra a grande comissão, tá? Ponto 1. E existe a grande comissão lá de Mateus 28:19, aonde Jesus diz: ide fazer discípulo a todas as nações, todo o poder me foi dado nos céus e da terra, portanto ide e fazei discípulo a todas as nações. A palavra nações aí não está falando de países, tá? Ah, fazer discípulo no Paraguai, fazer discípulo no Uruguai, fazer discípulo na Venezuela, fazer discípulo na China, no Japão. Não. Nações aí fala de povos, tá? Então, vamos aqui. Nós temos aqui três povos, a formação de 3 povos, que por ter a aproximação cultural, eles convivem muito bem. Vão casando entre si e né? E é o povo daqui: alemão, italiano e português. Aqui. E nós temos um povo aqui que é mais separado. Você vê que o distanciamento cultural é tão grande. Eu acho que é para esse lado de cá. O distanciamento cultural é tão grande que eles se isolam na comunidade deles. Então assim, eu estava olhando um site que fala um pouco da história, né? Desse, acho que é Observatório Quilombola o nome do site. Estou usando a fonte desse site aí, tá? Diz que nesse quilombo aqui tem quase 100 famílias. Eu acho que é 90, são 94, né? Para ser exato com o número. Mas são quase 100 famílias nesse quilombo. 100 famílias morando aí. E esse quilombo ele começou com um camarada chamado, não sei o nome dele real, né? Colocado entre aspas, acho que é o apelido dele, né? Chamado Vovô Geraldo, né? Então esse Vovô Geraldo, ele trabalhava como escravo, né? Era escravo de uma família chamada, uma família Martins, daqui da região. E, não sei, talvez a família tratava com muita dureza, né? Tá? Moral da história, esse Vovô Geraldo foge dessa família, vai para uma outra família. Essa outra família era chamada família Carvalho, tá? E tudo indica que essa família Carvalho era bem mais aberto, né? E dava mais liberdade aos negros. Ele fugiu da família Martins, foi para a família Geraldo, família Geraldo, Geraldo é o nome dele, família Carvalho. E como ele tinha liberdade, ele começou a trabalhar e obter recurso financeiro. Chegou ao ponto de comprar as terras da família Martins aqui dessa região. Isso é o tá falando aí a história. Ah, pastor, isso não tá certo. Isso aí, meu irmão, eu tô pegando aí dessa Observatório Quilombola, tá? Essa história que estão passando aí. Bom, o tempo foi passando, foi montada essa comunidade, foi juntando essas famílias, pessoas que queriam fugir da escravidão, se juntavam ali. E a luta deles, como dos demais quilombos dentro do Brasil, aqui, como eu comentei, só aqui no Rio Grande do Sul são 134 quilombos. E olha, pensar que desses 134 quilombos quase não existe ninguém trabalhando, pregando o evangelho no meio desse povo aí, tá? Impressionante. Agora, por que isso acontece? Por que existe essa barreira de se alcançar essas pessoas que estão dentro desses quilombos? Porque, amado, para alcançar essas pessoas é necessário uma visão missionária, é necessário um olhar missionário. Acabei de sair do mercado aqui, tem um mercadinho bem ali, ó. Eu tô atrás de um gel, gente, meu Deus do céu, meu cabelo, eu tô indo pra igreja. Não sei se você lembra daquele louco
da história de quadrinhos do Cebolinha, né? Cabelo todo assim, tá assim, vou pra igreja e fico até com vergonha depois. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto sobre essa questão da dificuldade, essa dificuldade de se alcançar esses quilombos, de pregar o evangelho nesses quilombos, é justamente por causa da diferença cultural. Quer ver uma prova como você tem uma barreira cultural? Quando as pessoas daqui da cidade, os irmãos, os crentes, eles começam a falar eles. Ah, porque eles são assim, nós somos assim. Ah, porque eles pensam assim, nós pensamos assim. Quando começa esse negócio de eles e nós, é porque existe uma barreira cultural, tá? Simples assim. Então eu posso até fazer você pode até fazer uns testes aí no lugar onde você mora, né? Não sei, dá uma olhada aí na tua cidade. Talvez se tu mora numa cidade grande, observa, faz uma observação de algumas pessoas que moram na cidade. E aí você pode dizer assim, ó, se você tem esse tipo de pensamento, eles e nós. Se tiver cigano aí na tua cidade, tá? Você vai ver as pessoas da tua cidade dizendo, olha, eles, os ciganos, eles são brasileiros, tem documentação, tudo brasileiro, etc. Mas o povo da cidade vai falar eles, porque nós e tal coisa, eles, entendeu? Então tem essa questão do eles e nós. No Paraguai existe as comunidades menonitas, né? Então, nessas comunidades menonitas, geralmente você vai encontrar, geralmente nessas comunidades menonitas, ó, aqui atrás, tô passando pelo senhor aí, claro, não vou filmar ele de frente, mas você vê que esse senhorzinho aí atrás, você vê que já tem uma fisionomia bem negro, né? Então normalmente, tem bastante aqui, ó, que eu não vou filmar, ficar filmando, mas tem bastante aqui, né? São os negros que são da região, tá? Muitos deles moram no quilombo, outros moram aqui, e assim vai. Mas no Paraguai isso acontece muito com os povos guaranis, tá? Então os guaranis, eles estão nas comunidades e o povo paraguai fala eles, né? São paraguaios, amados, tá? Tem documentação paraguaia, mas os paraguaios, o povo geral do Paraguai, toma eles como eles. Eles quem? Os guaranis. Isso acontece também com os adioreus. Então, lá no Paraguai eles falam eles, né? Os adioreus, eles lá. Isso também acontece com os menonitas. Então, muitas vezes os menonitas são tratados como até estrangeiros, né? Só porque são bem brancos, né? E a cultura, o distanciamento cultural do Paraguai para os menonitas é gigante, mano. É enorme o negócio. Aqui é a mesma coisa. Se você for conversar com qualquer pessoa daqui, geralmente eles vão falar do pessoal do quilombo, que mora lá no quilombo. Eles. Ah, porque eles isso, eles aquilo. Aí começa a ter geralmente as rixinhas, né? O povo muitas vezes, porque eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles são assim, eles são assim. Entendeu? Deixa eu entrar em outro mercado aqui, ó. Ver se eu acho o meu cliente. Vamos ver se eu acho. Vamos lá. Essa aí do mercado ali. Tô atrás de um gel assim pequenininho, sabe? E aí só tem uns grandes. Lá na minha cidade tinha e eu acabei esquecendo de trazer. Esse cabelo lindo, né? Maravilhoso. Vamos lá, gente. Pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, o que eu entendo? O que eu entendo no caso para se alcançar um povo como este aí? E isso serve para qualquer outro tipo de processo de missões, tá? Esse é o processo de missões. Às vezes o pessoal fala, nós estamos fazendo missões. E aí estão só num trabalho evangelístico, né? Tudo bem, esse é o termo que é utilizado. Mas para alcançar um povo assim tem que ter uma visão missionária. Qual que é a visão missionária?
É a visão de você olhar o povo, buscar conexão com aquele povo, tá? Você gerar conexão. Se você estiver aqui em cima e colocar eles lá embaixo, eles vão notar e não vai ver conexão, tá? Ó, eu sou superior, vocês estão lá embaixo, não tem conexão. Se você chegar como o diferentão, ó, eu sou o diferentão, né? E vocês, né? E você continuar com esse negócio de eu aqui, vocês lá, não tem conexão. Tem que haver uma nivelação, uma aproximação. Foi o que Jesus fez, né? Imagina se Jesus viesse com o corpo de glória dele aqui, tentar vir nesse mundo aqui para salvar. Não ia dar. Então ele vem, faz uma nivelação e cumpre o propósito. Isso é o trabalho de missões. A partir do momento que você faz essa conexão, não sei o que deveria fazer para poder criar conexão com essas pessoas aqui do quilombo aqui, não sei. Tá? Tem que ter uma visão, orar a Deus e buscar essa conexão. A partir do momento que você busca isso aí, você começa a aproximar, pregar o evangelho, e aí entra no passo de levantar obreiros locais para que eles mesmos possam fazer o trabalho lá, tá? Porque se você pegar um obreiro externo e tentar, vai sempre haver essa, sabe, o próprio povo local, como a diferenciação cultural é muito forte, o próprio local começa a ter problema. Então o ideal é você trabalhar, gerar, né, levantar agentes locais e que possa gerar obreiro local para que eles mesmos possam alcançar, né, o povo deles. Tá bom? Isso aqui, amados, isso aqui é para todo o trabalho missionário. Todo o trabalho missionário que cresce. Sabe quando é que vai ter um crescimento do serviço evangelístico no meio dos quilombos dentro do Brasil? É quando começar a igreja quilombola dos quilombos, quilombola, a alcançar os próprios quilombolas. Aí a gente fecha o ciclo, tá bom? É isso aí. Vamos lá, um abraço.